poderia ser exemplo para o povo de Deus, até porque estava sendo ungido um rei para os sírios, um rei para Israel, então não poderia deixar qualquer um nesse lugar. Então, para a continuação da obra de Deus, nós vamos ver ainda algum trecho no final da lição, que para isso existem alguns pré-requisitos para a continuação e sucessão da obra. Vamos lá para o tópico 2, Elias na casa de Eliseu. O texto de 1 Reis 19 a 21, que trata sobre a vocação de Eliseu, é rico em detalhes a respeito da sua chamada. Alguns deles se sobressaem nesse relato. Primeiramente, observamos que Deus chama pessoas fiéis. Sem dúvida, Eliseu fazia parte da estatística divina dos 7.000. Então, ele era um dos 7.000. Até porque, pelas características que eu falei. Em segundo lugar, Deus chama para o seu serviço pessoas que são ocupadas. Ele estava trabalhando com 12 juntas de bois. A obra de Deus não é profissão, nem tampouco emprego. É vocação. Em terceiro lugar, Eliseu percebeu que o ministério tem custos. Ele sacrificou os bois e os deu como comida ao povo. Quem põe a sua mão no arado não olhar para trás. Não pode olhar para trás. Em quarto lugar, Eliseu entendeu que o ministério profético é servir. Eliseu passou a servir a Elias. Então, dentro desse contexto, nós podemos fazer 4 subtópicos, como ele fala primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar. Em primeiro lugar, uma pessoa fiel. Então, irmãos, fiel, falar de fidelidade aqui, irmãos, a gente vai passar uma manhã toda só falando desse item. Então, Elias como um homem fiel, ele teria que escolher uma pessoa também fiel. Por quê? Os irmãos concordam comigo que a gente só pode exigir uma coisa que é: eu só posso exigir pregar honestidade para vocês se eu for honesto. Eu só posso requerer de vocês fidelidade se eu for fiel a Deus. Porque não parece uma contradição ou uma hipocrisia eu querer que vocês sejam fiéis ou exigir que vocês sejam uma coisa que eu não sou? Então, em primeiro lugar, Elias, como os irmãos sabem, era fiel. Então, ele poderia exigir que Eliseu fosse fiel. Então, para suceder Elias, teria que ser também uma pessoa fiel. Fiel a quê, irmão? A palavra de Deus. Em segundo lugar, a pessoa certa que tem compromisso. Se vocês verem também como é que foi a chamada de Davi, vocês prestem atenção o que é que Davi estava fazendo. Ele estava cuidando das ovelhas e chegou a lutar com o leão e com o urso. Então Deus se agradou daquela ação de Davi, porque era uma pessoa compromissada para com as ovelhas. Então assim ele viu em Eliseu. Era uma pessoa compromissada, estava cuidando dos bois. Então era uma pessoa que sabia servir e sabia como trabalhar. Sabia que colocasse alguma coisa na sua mão, ele sabia fazer as coisas certas. Terceiro lugar, não é fácil fazer a obra, irmão. Como aqui fala, a obra não é fácil, né, ministro? Não é, pastor Silvano? Às vezes requer sacrifício. Precisa, irmão. Elemento da manutenção. E Eliseu já tinha essa visão, irmão. E vendeu, começou a cuidar do povo. Então vocês observem que a escolha de Elias realmente foi a dele. Quarto lugar, saber servir. Então não se pode saber dar ordens, ou não se pode mandar as ordens, se aquela pessoa não sabe servir. Como é que eu posso chegar aqui e exigir de vocês alguma coisa? Aí vai a palavra anterior. Como é que eu vou pedir para que vocês
vocês sirvam bem se eu não sirvo bem? Como é que eu posso mandar vocês ser bom crente se eu não sou bom crente? Como é que eu posso mandar vocês fazer alguma coisa se eu não sou exemplo? Então, meus amados, em outras palavras, Eliseu sabia servir, começou servindo, começou cuidando. Então, meus amados, a melhor coisa é saber cuidar da obra de Deus. É saber cuidar do seu talento. Você quer saber como é que você sabe cuidar bem? Comece a cuidar do talento que Deus colocou na sua mão. Comece a cuidar daquilo que Deus colocou, que seja 1, 2, 5 ou 10 talentos, mas que você cuide, que você possa multiplicar e que você possa fazer ele prosperar. Mas entanto, irmãos, sabe servir. Você viu que Eliseu não entrou no ministério ao lado de Elias, já querendo tomar o lugar dele. E muito menos saber onde é que ia. Até então, o relato da Bíblia não falou, você vem seguir, que você vai ser o meu sucessor propriamente dito. Em outras palavras, ele pode ter falado, mas ele não chegou só. Vem aqui, fica aqui do meu lado, daqui a pouco eu vou sair, e quando eu sair você vai ficar no meu lugar. Não foi isso, então. Porque o servir não é interesse. Parece até aumento salarial, né, irmão? Eu sempre costumo dizer que aumento salarial não se pede, se conquista. É por trabalho, é por esforço, por dedicação. Quando você quer um salário maior na sua empresa, no seu trabalho, você não sabe agradar o seu patrão? Você não sabe fazer a hora extra e não cobrar? Ah, pastor, não, mas você não precisa cobrar, não. Eu sou funcionário, eu visto uma camisa. Então, assim também é na obra do Senhor. Porque até então a Bíblia fala: quem deseja o episcopado da igreja, boa coisa deseja. Amém? Então, pode falar. Agora, nesse caso de lançar a capa, há textos bíblicos e na cultura hebraica, todas as vezes que simbolizava a sucessão. Simbolizava a sucessão. Então, eu tinha certeza disso. Eu só não sabia quanto ao tempo. Eu gosto muito da cultura hebraica, porque ela termina destrinchando alguns pontos difíceis que a gente não tem na Bíblia. E só não sabia quando. Ele passou 8 anos. Então, até porque Eliseu precisaria ser preparado. Ele passou 8 anos na companhia. E se ele existisse na caminhada? Ele vai mostrar um relato que Eliseu só conseguiu chegar à sucessão porque ele foi insistente e perseverou na obra. Vamos lá. Então, finalizando em quarto lugar, se você quer saber mandar, irmão, quer saber mandar, irmão? Quer saber mandar obreiro? Então, aprenda a servir primeiro. Porque não se dá para mandar sem saber servir. Um grande pedreiro um dia foi um bom servente. Um bom pastor um dia foi um bom diácono, um bom cooperador, um bom presbítero, um bom evangelista. Um bom gerente já foi um bom supervisor, já foi um bom operador. Então, tudo que eu estou falando que seja um bom. Você quer ser um bom? Apesar que o bom é Jesus, irmão. Você quer almejar alguma coisa, irmão? Saiba servir. Agora, como é que servir, irmão? Servir com decência, com respeito, com humildade. Não é porque eu tenho um curso superior que agora eu vou querer saber mais do que os outros. Não é porque eu tenho um cargo na igreja que os que estão lá no fundo são pior do que eu, não, irmão. Isso aí não quer dizer nada. O que quer dizer é o quanto eu sirvo ao Senhor de alma, de espírito e de coração. O quanto eu estou arrecadando para a obra do Senhor. O que é que eu estou fazendo para a obra do Senhor? Então é isso que no fim nos mostra o caráter cristão. O servir a Deus incondicional. Se Ele fizer, Ele é Deus, irmão. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Glorificado ao nome de Jesus. Tópico 2. Elias na casa de Eliseu. A exclusividade da chamada. O texto... desculpa, irmãos. Eu já falei. 2. A autoridade da chamada. Quando Elias encontrou Eliseu, o texto sagrado registra: e lançando o seu manto sobre ele. Na cultura bíblica, o manto é símbolo de autoridade profética, como o pastor Silvano já falou. Lançar
demonstrava transferência de poder e autoridade. Com esse gesto, Eliseu estava sendo credenciado para o ofício profético. De nada adianta o ofício se a unção não acompanha. Não é, portanto, o ofício que determina a unção, mas a unção que valida o ofício. Eliseu, de fato, recebeu autoridade divina, pois exerceu um ministério marcado por milagres. Hoje há muitas titulação, mas pouca unção de Deus. Meu Deus. Pois bem, meus amados, depois, para não ficar tão repetitivo nas minhas palavras, então, vocês viram como é que foi a formação, o caráter que foi escolhido para suceder o grande homem de Deus. Então, meus irmãos, eu não sei aqui, eu espero que não teve esse problema. Mas até então, lá no campo de Ribeirão Preto, o ministério estava com um problema sério. Porque tinha muita gente comprando carteira de pastor a R$150. Na banca de camelô? Não, na internet, pastor. Na banca do camelô, pastor. Não, na banca do camelô é pior. Ainda não é tão pior, porque eu tenho que ir lá na banca eu tenho que cansar a minha perna para comprar a carteira. E a da internet não, chega bonitinha, assinado pelo pastor presidente. Então, meus irmãos, hoje, não, é coisa que você está na minha vida, alguma coisa que dá para rir, né, irmão? Mas é engraçado, mas a coisa é séria. Estão comprando carteira de pastor a R$150. Aqui, ou seja, aqui o pastor só separa quando passa pelo curso básico para o diaconato, começa por aí. Mas não, pastor, mas o que eu estou falando é que são etnias que não têm compromisso nenhum com a obra de Deus. Que em primeiro lugar, a lei não é a lei de salvação, porque primeiro aqui, irmão, nós temos que falar da lei da salvação. Prosperidade é o último lugar. Prosperidade é consequência de uma vida voltada para a obra de Deus e fazer a sua vontade. Prosperidade não tem nada a ver com esse negócio de casa, como os irmãos são bem doutrinados aqui. Então, essas pessoas que compram isso aqui, como já começou com dinheiro, o Deus deles é dinheiro. O Deus deles não é Jesus não, viu? Até porque, vocês podem ver, que quando eles começam esse ministério aí, X e Y, primeira coisa, ele quer que eles abordam pessoas que estão mal financeiramente. Quer que eu mostre que Deus vai restituir, até porque é bíblico, né, restituição. Mas não restituir, que eu estou falando. Então, são ministérios voltados ou montados. Eu não vou dizer nem alicerçado, porque isso não tem alicerce, pastor. Então, são ministérios que ninguém sabe de onde começou, de onde veio. E pessoas do nosso meio, aí eu vou falar sem medo de errar, estão se voltando, quando eu falo do nosso meio, eu falo da Assembleia Geral, se voltando com o alicerce bíblico, vai procurar coisas que até então, irmãos, eu não entendo. Eu acho que eu vou morrer e vou querer não entender, irmão. Me faz favor, eu não quero entender. Como é que você deixa de estar ouvindo um homem que já passou por tanta batalha, tanta coisa difícil, criou filhos, ficou aqui, orou por você, casou com você, orou para Jesus batizar você com o Espírito Santo, orou para Jesus arrumar emprego para você, e você deixar esse pastor para ouvir um sem vergonha e um safado. Desculpa a palavra, mas para mim é isso. E eu sou desse jeito, irmão. Eu uso essas palavras, isso aqui é um lugar pedagógico, mas eu tenho que falar, porque é sem vergonha e perna de pau. Chega na internet, tu para carteira que eu sou pastor, e agora você vai para mim, vem porque eu vou te separar. O que acontece? O inimigo sabe que o som no coração. Tenta sondar, né? Quem sonda é Jesus.